Sabe aquelas operações que você enxerga, mas por algum motivo você hesita em clicar e não entra naquela operação? Eu gravei esse vídeo aqui para te dar uma dica, tá? Que pode te ajudar não só a resolver essa questão de hesitar, né, em entrar na operação, mas também pode te fazer repensar em grande parte do teu operacional. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Se você não está inscrito no canal ainda, tá, considera se inscrever, que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Eu já gravei vídeos anteriores, mais ou menos, sobre esse tema de hesitar. Eu quis trazer aqui um ângulo um pouco diferente, né, dar uma dica um pouco mais profunda, né, não diria que menos prática, mas um pouco mais profunda, um pouco mais enraizada, sobre o que você pode fazer para cada vez mais, não é do dia para a noite que isso vai acontecer, mas cada vez mais deixar de hesitar, ou cada vez menos, né, deixar de entrar no mercado, tá, quando enxergar uma operação. Tá? Os outros vídeos que eu falei, eu dei dicas um pouco mais práticas, um pouco mais superficiais, mas que não mudam a forma de você pensar no mercado. Essa talvez entre um pouco mais no teu processo de crença. Tá? Assim, começando direto, né, com um chute aqui na barriga, né? Assim, eu acho que grande parte, né, e eu me incluía também nessa crença errada, né, de que é possível, tá? Não é um sonho, na verdade, apesar de ser utópico, mas a gente tem um sonho, uma esperança de que a gente vai conseguir desenvolver alguma coisa, uma metodologia na mão, ou robô, ou analiticamente, sei lá, de que a gente vai eliminar grande parte das perdas. A gente sabe, racionalmente a gente sabe que é impossível, mas na nossa cabeça, ou no nosso bolso, ou nesse mix de cabeça e bolso emocional e lógico, a gente quer isso, tá? A gente tende a querer eliminar grande parte das perdas, tá? Essa é a grande... E é involuntário muitas vezes, porque racionalmente, se você parar para pensar, você sabe que é impossível eliminar 100% das perdas no mercado, tá? E a gente entraria aqui, pelo menos umas 2, 3 horas, para dizer, né, o porquê que é impossível, tá? Mas assim, resumindo, né, essas algumas horas, em alguns poucos minutos, existe um caráter de aleatoriedade, né, no mercado, especialmente em time frames pequenos, gigantesco. Não significa que você não tenha sinais operacionais, mas assim, pode acontecer muita coisa, tá? Em curto intervalo de tempo, né? Assim, é muito improvável de que você tenha controle, eu diria impossível que você tenha controle sobre o que vai acontecer nos próximos segundos, ou nos próximos minutos, ou nas próximas horas, apesar de que você tem sinais e pode ter sinais prováveis de ganhar dinheiro. Mas assim, a própria natureza do mercado, né? Por que preço anda? E o próprio desconto de futuro, né? O preço anda, né, basicamente porque ele desconta futuro, né? O mercado, grande parte dos agentes, está ali colocando no preço expectativas sobre o futuro. E aí cada ativo tem um modelo, né, uma forma de precificar, né, e que, pô, as variáveis que ajudam a precificar vão mudando, aquilo vai fazendo preço, tem muito de sentimento, tem muito de posição técnica, tem muito de fluxo técnico no mercado também, né, e o choque de tudo isso, tá, dá um caráter de aleatoriedade, de imprevisibilidade muito grande, né? Então assim, seria impossível ter uma estratégia com 100% de acerto, mas a nossa cabeça, ela busca certeza, é inerente ao nosso processo, né, de aprendizado, sobrevivência, sei lá, não sei, não saberia explicar isso. Mas resumindo, a grande crença errada é querer, mesmo que de forma involuntária, eliminar, né, grande parte das perdas. Tá? E assim, vamos lá, para tentar pôr uma crença um pouco melhor nesse lugar aí, né? Começando pelo começo. Para você ganhar dinheiro no mercado, você tem que se expor. Não adianta você achar que, né, você tem que estar numa operação, você tem que estar numa operação ou mais curta ou mais longa, não importa, mas você tem que estar exposto no mercado de alguma forma, tá? Independente do tempo que você vai ficar, da duração da tua operação, do que você quer tirar do mercado, você tem que estar exposto, não significa que você tem que estar alocado no mercado, não estou falando aqui de investimento ou de trade longo, tá? Mas você tem que estar comprado ou vendido, tá? Independente de quanto vai durar. E para você estar exposto no mercado, você tem que ter um sinal, tá? Assim, é inerente. Tá? Assim, você não consegue eliminar 100% das perdas. O que você consegue, tá, é entrar em pontos onde a chance de você perder, tá? Tem várias formas de você abordar trading. Tá? Eu sempre abordei trading buscando minimizar stop. Tá? Não eliminar, mas minimizar. Buscando uma assimetria em relação ao se eu estiver errado, quanto vai custar isso aqui? Quanto vai custar esse trade se eu estiver errado? Essa busca por minimização de stop, ela é diferente da busca por maximização de Sharpe, por exemplo, que é, putz,
que eu faria isso se eu fosse buscar uma estratégia automática, tá? E aí você vai entender por que a diferença, né, de operar na mão e operar... Já falei isso em outros vídeos, mas eu vou resumir um pouco aqui. Operar na mão e operar de forma automática, tá? Um pouco mais para frente no vídeo. Que seria você, né, maximizar o quanto você ganha versus o quanto você perde, tá? Parece mais inteligente isso, maximizar essa razão entre ganho e perda, maximizar o teu Sharpe da estratégia, tá? Mas para quem opera na mão, o componente emocional de ter um stop longo não é muito bom, pelo menos para mim, tá? Isso talvez não seja uma verdade absoluta para todo mundo, tá? E também é diferente de você abordar o trade como maximização de ganho, tá? Por quê? Porque você não sabe quanto vai custar o teu stop, tá? Para mim sempre foi minimização de custo, tá? Óbvio que não é o mínimo tique possível, tá? Assim, se desse para voltar nas épocas áureas de mercado, custava muito barato operar, custava muito barato, o stop era muito barato, que era praticamente 0 a 0 no dólar, meio ponto no máximo ali de custo para algumas operações, tá? Então assim, é inerente, tá? É inerente, você vai ter que estar exposto e aquele stop vai custar alguma coisa. Tá? Você tem que estar exposto no mercado, você tem que ter um sinal, tem que estar exposto no mercado e aquilo vai custar alguma coisa. Não tem como você minimizar 100% das perdas. Ah, tá bom, mas isso não é novidade, André. O que você está falando é completamente lógico, racional, porque, né, já passou um tempo de vídeo e você não falou nada. A questão aqui é que quando você, tá, aceita isso e tira, essa é a grande sacada, tira o foco de acertar o próximo trade, tá? Não é o próximo que importa, o próximo isolado, aquele que importa, porque você joga um peso gigantesco nele. E aí você fica tentando falar, putz, eu acredito no que eu faço, mas será que esse vai dar certo? Será que se eu puser aqui uma camada nova de confirmação, mas aqui o André falou que puta, eu tenho que seguir algoritmo, sei lá o que, né? E aí não tá daquele jeitinho, não tá parecendo, né, que nem o outro, né? Operar de forma discricionária é complicado, porque, né, nem sempre os elementos, né, as variáveis do setup, né, elas vão estar perfeitinhas ali. Às vezes vai ter um pouco para mais, um pouco para menos, um pouco diferente, o contexto é outro. Né? Não vai estar tudo perfeito. Né? Aí você fica, puta, será que eu vou nesse próximo? Será que eu vou nesse próximo? E aí você adiciona o componente do será. E esse é um dos fatores de hesitar. Tá? Quando você tira o foco de um trade e você coloca o foco numa sequência, tá? Muda tudo. Para mim mudou tudo isso. Tá? Porque eu não tenho uma obrigação de acertar o próximo, eu tenho uma obrigação de completar uma sequência de trades. Mas aqui entra um outro fator importante. Uma sequência de trades dentro da mesma lógica. Isso faz todo, para mim, assim, eu catalogo meus trades em 5 grandes grupos, já falei diversas vezes, tem gente que está cansado, né, de ouvir isso, tem gente que não está porque entrou agora, eu vou só repetir aqui. Front running em algoritmo, tá? Em algoritmo executor, distorção do preço justo, operacional, né, os de scalping ali como um todo, que tem bastante coisa ali, inclusive operacional contra o institucional local, tá, a operação do pote da pessoa física e news trading, né, um trade um pouco mais macro, em cima de notícia e por aí vai. Catalogo mais ou menos assim, dentro deles podem ter alguns tipos de trade distintos. A importância de catalogar faz todo sentido, porque quando você troca essa aceitação de risco, de não ter que acertar o próximo, para ter que executar uma sequência, tá? É muito importante que essa sequência tenha a mesma lógica, tá? Pelo menos para mim foi, tá? É muito importante para mim que a sequência tenha a mesma lógica, porque aí eu estou aceitando o risco, de fazer, né, todos os trades, né, que enche o pote da pessoa física, todos os trades, eu não fico avaliando muito ali, será que eu vou nesse, será que eu não vou? Óbvio, tem umas janelas em que aquele trade não é muito bom, tá? A janela da abertura lá fora, um pouquinho antes da abertura de Nova York, tá? Até uns 40 minutos depois disso, entre 40 e 1 hora depois disso, se o mercado engatar numa tendência pós a abertura de Nova York, esse trade contra a pessoa física ele não é tão bom, tá? Tirando essas exceções, eu tendo a executar todos os sinais que aquela lógica dá, mas eu não misturo os books, ou seja, na minha cabeça eu tenho que ter separado isso. Óbvio que na conta é a mesma coisa, mas na minha cabeça eu tenho que ter separado, porque é muito mais fácil você aceitar o risco de uma sequência de trades, você continuar confiando, né, numa sequência de trades com a mesma lógica, e você tratar isso
de maneira catalogada diferente, tá? Para mim, pelo menos tá? E aí que tá, esse é outro ponto aqui, né? O que eu tô falando aqui, grande parte disso aqui, eu aprendi no livro Trading the Zone do Mark Douglas, tá? Onde eu consegui dar nome para esses conceitos e de forma, tudo aqui tem um componente de bom senso no que eu tô falando muito grande, mas às vezes é muito difícil, né? O bom senso, ele é muito melhor do que o bom senso em que você tem que, né, parar e raciocinar sobre aquilo, e escrever aquilo, e transformar aquilo em contexto, em palavra, em ensinamento. Dentro de uma sequência, tá, da mesma lógica, dentro de uma sequência entre 20 sinais que dá no pote da pessoa física para mim por dia, estou dando um exemplo de média aqui, tá? Eu não tenho como saber. Tá? Eu sei que, sei lá, 80% ou 75% no fim das contas, no fim do mês ou no fim da semana, daqueles trades vão dar certo. Vai dar certo. Tá? 80%, 75%, às vezes um pouco menos. Tá? Mas eu não tenho como saber quais deles vão dar certo e quais vão dar errado. Não dá. Tá? Adicionar camadas extras de confirmação não fez sentido para mim em grande parte dos meus operacionais. Tá? Não só nesses agora, como nos antigos de dólar, como no operacional de swing trade. Tem um limite para você ficar adicionando camadas. Aliás, esse é um grande tema para um próximo vídeo. Tá? Essa confirmação da confirmação da confirmação para você, no fundo, está querendo o quê? Sanar aquela primeira crença que eu coloquei no vídeo, que é buscar eliminar 100% das perdas, ou o máximo, não 100%, mas perder menos, buscar perder menos, em termos numéricos, que é impossível. Você pode abordar o trading minimizando o custo, maximizando o Sharpe, ou maximizando o retorno, ou alguma outra quarta, quinta forma aí que eu não sei falar, tá? Mas não eliminando grande parte das perdas, essa busca incessante, e muito menos escolhendo, dentro de uma sequência de lógica que você executa, qual delas vai dar certo ou errado. É muito difícil de ter esse componente de discricionariedade. O trading já é um pouco discricionário, tá? Não é tão preto no branco, né? Na maior parte das vezes, pelo menos a lógica que eu executo, ela não é muito preto no branco, que nem cruzar uma média, que é indiscutível. A de 8 com a de 21 cruzou naquele time frame que você escolhe. Mas eu não olho para o mercado por esse ângulo, eu não acredito nisso, tá? Não consigo confiar nisso. E assim, ela não é tão objetiva. Quando você adiciona uma camada extra de subjetividade, por você ter que escolher dentro daquela lógica, nesse trade com essa lógica eu vou e nesse eu não vou, você está adicionando uma dupla camada de complexidade no negócio. E aí, putz, tudo isso ajuda você a hesitar. Tá? Então assim, a ideia é, aqui do vídeo, primeiro, pensar, parar de ter essa cabeça de, mesmo que de maneira involuntária, de eliminar 100% das perdas. Ter uma crença correta de que o mercado se aborda pensando em probabilidade numa sequência, tá, de trades. Você não querer acertar o próximo necessariamente, mas sim ter uma autoavaliação depois de uma sequência de trades. Tá? Dentro dessa sequência de trades, desde que eles tenham a mesma lógica, que essa lógica operacional tenha sentido, tá, você não tem como saber quais deles vão dar certo ou vai dar errado em relação à ordem deles. Então você executa todos aqueles. Quando você começa a fazer isso, qual que é o grande problema? Você vai fazer uma pergunta, tá? E aí que tá. Esse que é o ponto que você pode começar a mudar bastante para frente. A pergunta é, tá bom, vou fazer tudo isso que você falou, André. Por que eu devo continuar executando minha lógica, aquele meu trade, aquela minha sequência de trades? Por que eu confio, mesmo perdendo dinheiro agora nesses 2, 3 trades que eu estou executando, e ali eu estou ali escolhendo se eu vou entrar e no próximo ou não, e estou pensando em hesitar, você vai se perguntar, por que eu devo acreditar e continuar executando? Quando você fizer de fato essa pergunta, você vai ver que grande parte das coisas que você olha, né, assim, se for o caso, tá? Não estou querendo, né, tô falando aqui para bastante gente, eu não sei exatamente o que você olha, mas você vai começar a questionar grande parte das coisas do que você faz. Grande parte, porque você vai começar a pensar em lógica, e não de maneira binária em acertar ou errar o próximo, acertar ou errar o próximo, acertar o próximo. Você vai pensar, né, numa estratégia, né, de diluição de risco em várias oportunidades. E você vai tender a executar todas aquelas de maneira, né, sem pensar muito. O que você vai pensar é na lógica daquele teu processo. E vai executar o processo. E vai parar de executar o processo. Tá? Isso muda
totalmente o jogo. Talvez não seja um processo simples de mudança, de se perguntar, né? Mas certamente, como eu fiz no passado, você vai se questionar, será que o que eu estou olhando aqui, cruzamento de média, só rompimento de preço, qual que é a lógica de eu continuar executando isso de maneira binária? Tá? Qual é a lógica disso? Por que eu devo continuar executando mesmo que não está funcionando? Essa inquietação vai te fazer ir atrás de alguma coisa que faça mais sentido. Pelo menos foi assim comigo e foi assim com pessoas próximas a mim. Aí você fala, André, não, mas putz, espera aí, então eu vou executar sempre, tá? O seu trade da pessoa física ou qualquer outro trade de front running, ele não passa por má fase. Claro que passa, mas é um passo além. Aqui é um pouco mais difícil. Primeiro você tem que ir tratando passos por vez. Esse passo além putz, será que mudou a volatilidade e aquela minha lógica, aquele meu setup não está encaixando, não está conseguindo tirar a oportunidade que tirava do mercado? Putz, é uma possibilidade. Será que eu tiro o pé? Será que eu recalibro? Né? Isso vai acontecer lá para frente. Mas a dúvida sobre o processo e sobre a raiz de onde você está perdendo ou errando ou tendo que melhorar, ela não existe mais. Eu não tenho dúvida que esse trade de seguir algoritmo, enquanto a tela estiver aberta, né, no índice, nas ações, eu não tenho dúvida que é um processo bom. Vai passar por uma fase? Sim, tem épocas, inclusive épocas recentes, em que o grupo que eu olho, o grupo de estrangeiro, assim, diminuiu muito a execução. Não sei porquê, mas diminuiu muito a execução através desses algoritmos nas últimas semanas. Agora está voltando. Tá? Não significa que é uma linha reta, que é só ganhar, que é só fazer essa mudança, que você vai ganhar sempre. Mas eu não tenho dúvida do processo. Esse sinal, ele pode deixar de acontecer no mercado? Pode, mas eu estou vendo, deixou de acontecer no mercado. Eu não vou ficar dando burro em ponta de faca. Eu não vou estar fazendo um trade em que eu não estou vendo ele no mercado. Você entende? Assim, então não significa que vai dar resto da vida quando você começar a fazer isso. Tá? Dei um exemplo, mas pode ser outro. O trade pode continuar dando certo, o sinal pode continuar existindo, aquela oportunidade pode continuar estando presente no mercado, mas a volatilidade pode ter mudado grotescamente e o teu gerenciamento de risco não está emplacando mais. O quanto você busca o quanto você põe de stop e o quanto você está buscando, a conta pode não estar fechando. Não significa que você vai ganhar dinheiro sempre. Mas você entende a natureza do negócio. O processo eu acredito. O processo eu continuo executando. Eu posso ter que calibrar aqui o meu stop em função do balanço do mercado, em função de contraparte, né, que está tendo bastante contraparte no mercado, e por aí vai. Mas o processo eu não duvido. Tá? Esse é o ponto. O processo, você não pode ter dúvida. Isso talvez te ajude. Eu fiz um vídeo também um tempo atrás, tá, que chama Estratégia das 20 Fichas. Tá? Não diria que é um aprofundamento, mas assim, é um ângulo mais prático do que eu disse aqui em termos de aceitação de risco numa sequência. O que eu falei aqui é um pouco mais profundo do que está lá, mas vale assistir esse vídeo, vou deixar na descrição aqui embaixo, porque ele é um pouco mais prático, de um processo de aceitação de risco, tá, baseado no que eu aprendi, um dos ensinamentos que eu aprendi no livro Trading in the Zone do Mark Douglas, tá bom? Espero que você goste. Se você gostou, clica no curtir, que o YouTube entende que é um bom conteúdo, mostra para quem tem interesse no assunto também. E o que eu peço de verdade sempre é comenta aqui embaixo alguma coisa relacionada a esse assunto. Se você hesita antes de entrar, se não hesita, o que você fez para melhorar, se não fez nada, e o que você achou desse caminho que eu propus aqui, tá? Qualquer coisa relacionada a esse tema. Coloca aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em ler e responder a tua pergunta, mesmo que demore um pouquinho, sou eu que respondo. Beleza? Abraço, boa semana.